hoje vamos dar sequência aí ao nosso trabalho de fomentar o conhecimento aqui no nosso canal. E para isso, tendo em vista que o aniversário da cidade de Tiradentes está chegando, vou pautar aí um assunto muito importante que vai, de fato, fazer diferença à vida dos moradores aqui, não só da periferia do extremo leste da cidade de São Paulo, do bairro da cidade de Tiradentes, mas também como as outras periferias, tanto da Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, e esse assunto deveria estar sendo fomentado nesses núcleos, né, nos núcleos periféricos, mas, infelizmente, esse tipo de assunto não consegue aí adentrar, esse tipo de assunto não consegue ganhar aí espaço na nossa vida, na vida da periferia. E é exatamente na periferia aonde esse assunto faz muita diferença, e estou falando do plano diretor. Nós, na cidade de São Paulo, tivemos aí alguns planos diretores e a periferia sempre foi esquecida, né? No plano diretor eles falam que tem que ter participação popular, mas infelizmente essa participação popular não ocorre como deveria ocorrer. Então, para isso, em comemoração ao aniversário da cidade de Tiradentes, eu, Ângelo, vou apresentar para vocês um material que eu consegui achar muito rico, com muitas informações, explicando o que deveria ser o plano diretor, e vamos também acrescentar aonde ele falhou. Infelizmente, é uma lei feita por pessoas que estão atrás de mesa, feita por pessoas que não conhecem a dinâmica da cidade, não conhecem a dinâmica da periferia, e quem paga com isso é simplesmente as pessoas mais pobres, mais carentes, que necessitam de infraestrutura, necessitam de uma atenção verdadeira e real para que os problemas sejam solucionados. Senão, fica uma coisa ali que está só no papel e quando você vai colocar ela em operação, não se sustenta. Bom, para isso, iniciamos agora o vídeo de apresentação sobre o plano diretor de São Paulo. O que é uma cidade? A cidade não é um aglomerado de pessoas. A cidade não é a soma de interesses particulares. A cidade é o lugar de encontro das pessoas, de diversidade cultural, de concentração de bens, serviços e conhecimento, onde todos têm direito à qualidade de vida. São Paulo não é apenas uma cidade, mas faz parte de uma metrópole. Muitas dinâmicas que ocorrem nela se estendem para além de seus limites, junto às cidades vizinhas, ampliando a circulação de pessoas, mercadoria, serviços e informação. E por que São Paulo precisa de um plano diretor? Porque uma cidade com essas dimensões precisa de uma lei municipal que oriente seu desenvolvimento, traçando as estratégias e diretrizes necessárias para orientar as dinâmicas urbanas e as ações públicas tanto no curto quanto no longo prazo. O novo Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo foi aprovado em julho de 2014 e vai orientar o desenvolvimento urbano de São Paulo para os 16 anos seguintes. O principal objetivo do plano é qualificar a vida em São Paulo, definindo os objetivos e ações prioritárias para a mobilidade, meio ambiente, moradia, cultura e desenvolvimento econômico. É um pacto da sociedade para fazer de São Paulo um lugar mais humano, igualitário e equilibrado. A elaboração do novo plano foi conduzida pela Prefeitura de São Paulo e contou com ampla participação da sociedade ao longo do processo. Todos puderam opinar e contribuir por meio de fóruns, oficinas, audiências públicas e ferramentas de participação pela internet. Ao todo, mais de 25 mil participantes discutiram propostas para os rumos da cidade e para desenhar a São Paulo que queremos até 2029. Para garantir um desenvolvimento urbano sustentável e equilibrado, o plano contempla 5 dimensões que devem ser integradas. Dimensão social, garantir os direitos essenciais como moradia, mobilidade, infraestrutura básica e equipamentos sociais. Dimensão ambiental. Objetivo é preservar e ampliar os espaços livres e verdes, em equilíbrio com as áreas construídas. Dimensão imobiliária. Estabelece as regras para a produção dos edifícios destinados à moradia e ao trabalho. Dimensão econômica. Incentiva atividades produtivas, comerciais e de serviços indispensáveis para gerar trabalho e renda. Dimensão cultural. Promove a memória e a identidade da cidade através de seus espaços culturais e criativos. A elaboração do plano diretor foi o primeiro passo na revisão do conjunto de leis que definem o planejamento urbano da cidade de São Paulo. Ainda assim, existem outros instrumentos como o zoneamento, os planos regionais das subprefeituras e o Código de Obras, que atuam de forma conjunta ao PDE, para reorientar a transformação de São Paulo em uma cidade para todos. O plano diretor é um projeto de cidade inclusiva, ambientalmente equilibrada, produtiva e, sobretudo, justa para todos os seus habitantes. Uma cidade democrática, que planeja sua própria transformação numa dinâmica urbana de longo prazo que deve orientar as políticas urbanas das distintas gestões municipais. Todos os aspectos do plano têm uma única premissa: atender aos interesses coletivos que garantam a melhoria da qualidade de vida de toda a população. É preciso romper os muros visíveis e invisíveis que separam os moradores dessa cidade. Aqui a gente pode ver a introdução do vídeo que foi feito pela Secretaria de Urbanismo, explicando, né, o que deveria ser o plano diretor, e aqui a gente já consegue ver aqui uma série de contradições. O plano diretor ele se apresenta como uma lei bonita, uma lei linda de se ver no papel. Ali contempla a lei de zoneamento, código de obras, código de proteção ambiental, só que
onde está o problema? Você, o legislador, não é o Poder Executivo, encaminha esse projeto de lei, né, para ser aprovado pelo Legislativo, só que você conta com o ovo dentro da galinha. O projeto ele precisa de uma série de gatilhos, uma série de metas alcançadas para conseguir surtir efeito. Então, é um efeito cascata. Se você tem uma falha em algum ponto, todo o processo é travado, todo o processo não consegue avançar, porque você tem um emaranhado de leis, você tem um emaranhado de entendimentos, você tem um emaranhado interpretações do plano diretor, e se em algum momento existe algum ruído, alguma distorção ou alguma paralisação deste processo, você faz com que todo o resultado de todo o plano diretor seja comprometido. Mas vamos continuar acompanhando. São Paulo passou por um processo de crescimento populacional muito intenso no último século. Hoje somos mais de 12 milhões de habitantes, e para reorganizar os espaços da cidade de forma mais equilibrada e sustentável, o plano diretor estabelece uma estratégia territorial que contempla as características e necessidades de cada região. Foram criadas duas macrozonas. Uma define a estruturação urbana da cidade e a outra demarca a proteção ambiental. A macrozona urbana apresenta espaços com características bastante distintas, que abrigam as mais diversas atividades. Ela foi dividida em 4 macroáreas, definidas de acordo com a infraestrutura existente, o adensamento de trabalho e de moradia necessárias para promover as condições adequadas para seu desenvolvimento. Macroárea de estruturação metropolitana. Macroárea de urbanização consolidada. Macroárea de qualificação da urbanização. Macroárea de redução da vulnerabilidade urbana. A segunda macrozona, a de proteção e recuperação ambiental, é vital para a cidade. Abrange o território rico em recursos naturais e que exigem uma série de cuidados especiais para sua conservação, com medidas que contenham um crescimento urbano nessas áreas. Macroárea de redução da vulnerabilidade urbana e recuperação ambiental. Um adendo aqui para a gente que é da cidade de Tiradentes. A gente, e não só a gente da cidade de Tiradentes, mas também como a parte da periferia, não é? A parte periférica de todas as áreas do município de São Paulo. Você vê que na primeira parte, na primeira macro área, que é a estruturação, que é a parte mais central da cidade, você consegue ver nesse mapa lateral. E agora a gente entra na parte ambiental. E aí começa a aparecer os demais distritos, não é? As demais pontas da cidade de São Paulo. No meu ponto de vista, aí está o principal erro. Porque nessa região específica, que é a cidade de Tiradentes, São Mateus, aquela parte da Sapopemba, nós temos um adensamento e nós temos uma vida econômica ativa e pulsante. Então, a grande falha, quando você pega uma lei, faz uma lei atrás de uma mesa, atrás de um gabinete, é não conseguindo enxergar as nuances que a gente tem pela cidade afora. Muitas das vezes você está numa periferia, só que o PIB dessa periferia, o PIB dessa região, do centro econômico dessa periferia, igualitária ao PIB de outras regiões com economia muito mais consolidada, uma região muito mais nobre. Então, a gente tem que olhar com cautela. Este material foi feito pautado em 2000, com a lei aprovada em 2014, julho de 2014, mas mostra, elenca bem, dando esse contraste de tempo, o que ele deveria ter sido realizado, o que ele apresentou à época e o que nós temos hoje. Macroárea de controle e qualificação urbana e ambiental. Macroárea de contenção urbana e uso sustentável. Macroárea de preservação dos ecossistemas naturais. A cidade é estruturada a partir de um conjunto de elementos como os rios, linhas ferroviárias, corredores de ônibus, parques, praças e centralidades locais que concentram a oferta de empregos, comércio e serviços nos bairros. Essa estrutura precisa ser incrementada, reorganizada e qualificada. Criou-se então a Rede de Estruturação e Transformação Urbana, que é composta por macroárea de estruturação metropolitana, rede hídrica e ambiental, eixos de estruturação da transformação urbana, rede de estruturação local. Essa ordenação territorial é fundamental para efetivar os princípios, diretrizes e objetivos da política urbana e garantir que todas as dimensões previstas no plano sejam realizadas. Reequilibrar suas dinâmicas é um passo importante para a construção de uma São Paulo mais humana, uma São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano. Este é o nosso plano, pelo menos deveria ser. Então a gente já está caminhando aí para passamos pela introdução, estamos caminhando
Agora, ele vai explicar, se eu não me engano, na próxima parte, as EIs, não é? Vai explicar aí os arcos, os eixos de fomento, e você vai conseguir ver a nuance, o contraste do que era, o que os legisladores à época que fizeram esse plano tinham em mente. Eles tinham em mente uma cidade francesa, uma cidade que o plano diretor ele prega que não quer o adensamento, não quer aí a verticalização da cidade de São Paulo, mas prega que os recursos fiquem concentrados no centro. Então você vê uma distorção na informação, uma distorção no mérito do projeto. Como você vai fazer, colocar um plano deste de reestruturação de uma cidade, de uma metrópole como é a cidade de São Paulo, sem simplificar o processo? São Paulo tem várias nuances, São Paulo tem várias faces. Enquanto nós entendermos que a gente tem que ficar nesse projeto futurista, de não conseguir enxergar ali o pequenininho, conseguir enxergar as necessidades locais, infelizmente a gente não vai conseguir evoluir. Porque, como eu falei lá do início, o plano ele é complexo, ele é lindo, ele é maravilhoso de você ver ele no papel e de você fazer uma apresentação com um vídeo. Mas quando você vai colocar isso em operação, ele é extremamente complicado, é extremamente danoso para a sociedade, porque os fiscais da prefeitura, quando vão fiscalizar todas as informações que vão ser apresentadas aqui, um plano que pela Constituição deveria ser revisado a cada 10 anos, o fiscal demora de 3 a 5 anos para entender as regras que o plano estipulou. Então, de 30% a 50% do tempo, a gente perde tentando entender a lei. Se você perdeu 50% do tempo tentando entender a lei, o que dirá que você vai fazer com 50% de tempo que resta? É praticamente impossível conseguir fomentar uma mudança verdadeira na cidade com um plano complexo e que não consegue, de fato, entregar o que ele propõe.